Olá amigos, boa noite, meia-noite em São Paulo, mais um dia aqui entrando com o Talknet na sua casa, na sua residência, o seu programa diário de bate-papo sobre assuntos que nem sempre são discutidos da maneira que se deve. Hoje nosso tema, como foi publicado nas nossas redes sociais, será os dinossauros. Foram extintos por quê? A Bíblia fala alguma coisa? Nós temos base bíblica para entender o desaparecimento dos dinossauros? Bom, essa é a pergunta que nós vamos tentar responder hoje. Mas uma fica, que a presença dos dinossauros é um fato real. Afinal de contas, nós encontramos muitos fósseis, são milhões de fósseis espalhados por toda a Terra, e isso garante a existência, a veracidade da presença desses animais. Mas o que levou à extinção esses animais, segundo o relato bíblico? Bom, pessoal, para a gente começar, não há um relato bíblico apenas para falar da extinção. A Bíblia não nos dá informações suficientes sobre o desaparecimento desses animais. O que nós vamos tentar fazer aqui é entender vertentes que são colocadas no dia a dia na arqueologia e na paleontologia sobre esses fatos ocorridos. Eu não sou um paleontólogo, eu estudei arqueologia, a paleontologia é a ciência mais adequada para entender esse fato, e também a biologia hoje é uma grande aliada para entender esse fato. Mas nós vamos tentar aqui, nessa noite, entender o porquê do desaparecimento desses animais e de que forma se deu esse desaparecimento. Para a gente começar, temos que entender que Deus, quando criou a Terra, quando Deus criou o ser humano e os seres vivos, Ele criou de uma forma perfeita. A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, Ele viu que era tudo muito bom. Então esse é um fato. A obra de Deus, perfeita. A criação dele, excelente. Era tudo muito bom. Havia harmonia entre animais, entre espécies, entre uma série de animais, vegetais, harmonia entre a terra, não havia vulcões, terremotos, maremotos, tsunamis. Havia realmente uma harmonia na terra. A terra era perfeita, a terra era boa. Porém, logo depois nos deparamos com o fato da queda humana, do pecado do homem que é introduzido através de Adão e Eva. E aí nós percebemos que há uma mudança nessa estrutura perfeita criada por Deus. Os homens passam a ter uma outra situação, tanto física quanto do ponto de vista social naquele meio que ele começava a ser construído, Nesse momento, a própria Eva é condenada pelo seu pecado a ter um parto em dor. Adão precisa trabalhar para ter o seu próprio sustento, o seu próprio alimento. Nós começamos a perceber que os animais que até então, em alguns textos que encontramos na história e na cultura de algumas civilizações, eram aparentemente vegetarianos. E esses animais passam a ser, segundo alguns historiadores, animais carnívoros. Há um conflito agora entre animais, há o predador agora tendo que matar outros animais para subsistir. Então tudo isso acaba sendo modificado pelo pecado que entra no mundo. E aí Deus amaldiçoa a terra e todos os seus que estão inseridos nesse contexto, e aí nós percebemos claramente na palavra que houve uma mudança. Talvez nessa mudança, esses dinossauros não eram animais perigosos, monstruosos, Eram animais até pacíficos, mas nós não temos base bíblica para afirmar isso. Mas vamos nessa linha, vamos entendendo essa linha da criação lá em Gênesis,
onde tudo era perfeito, onde os animais conviviam em harmonia, e após o pecado tudo isso foi transformado. Depois nós vamos perceber duas importantes ações do pecado sobre o homem. O primeiro, que alguns acreditam que provocou a extinção dos animais pré-históricos, os dinossauros, foi exatamente a questão do dilúvio. O dilúvio foi responsável pela extinção desses animais. Né? E de que forma? Não sei. Né? Eu não acredito nessa primeira hipótese, mas muitos acreditam que eles foram extintos no dilúvio. O dilúvio exterminou totalmente tudo aquilo que estava na face da terra. Os animais eram enormes e por achar que eles eram enormes, era muito difícil Noé estar convivendo com animais tão perigosos, tão violentos, monstruosos naquele período. Nós não temos um relato, tanto histórico quanto bíblico, sobre a convivência do povo da época de Noé com esses monstros enormes, né? Logo depois nós vamos encontrar alguma coisa citada no livro de Jó, o Leviatã, um monstro gigantesco. É um relato que nós temos, pode ser considerado um dinossauro pós-dilúvio, mas para começar um animal marinho, né? Não era um animal terrestre. Então tudo isso me deixa colocando um pouco à margem essa questão do dilúvio. A segunda hipótese mais científica que o pessoal acredita é que um grande cometa caiu sobre a Terra, né? E criou uma cratera enorme, e isso provocou a extinção dos dinossauros. As crateras que nós vemos na Lua, né? Ela é visível na Lua porque a Lua não tem atmosfera. Então, quando o cometa bate, ele abre aquela cratera e ela fica porque a atmosfera não dissipa a poeira, tudo que está ali. Então, ainda hoje nós podemos ver na observação da Lua as crateras provocadas por vários impactos de cometas. Na Terra não vemos tanto, porque na Terra nós temos o quê? A atmosfera. E à medida que os cometas caem, a maioria cai no mar. Nosso planeta, a grande maioria, é formada por água, e essa água obviamente esconde o impacto desses cometas. Os poucos que caem na Terra, a vegetação cobre ou a atmosfera faz com que a poeira e os sedimentos acabem por cobrir as evidências, mas elas existem, nós podemos ver na Terra muitas crateras desse impacto. Então a linha científica acredita que esse impacto provocou, sim, a extinção dos dinossauros. Uma terceira via também dos teólogos, arqueólogos e alguns paleontólogos é sobre Jesus. Isso para os criacionistas, aqueles que acreditam na criação de Deus. A queda de Lúcifer. Jesus Cristo diz lá em Lucas que ele viu a Satanás como um raio ser precipitado aqui na Terra. Esse raio, ou meteoro, ou cometa, nós podemos interpretar alguma coisa nesse sentido, provocou a extinção desses animais. Houve um grande cataclisma no momento em que Satanás é jogado aqui na Terra. Esse cataclisma provocou a extinção desses animais e de uma série de outras coisas que estavam presentes no nosso planeta. Essas são as três hipóteses que acontecem por aí. Nós não temos, qualquer que seja a linha de pensamento, base bíblica e científica para confirmar esses fatos. O que nós temos é a presença de fósseis, né, comprovando que esses animais existiram. Mas e aí, Edson, o que você acredita? Eu acredito na terceira hipótese, de que no momento que Satanás é expulso do céu, ele recebe a sua condenação e ele é precipitado sobre a terra. E nós encontramos dentro da cultura de vários povos histórias que falam desse grande evento, que a queda dele provocou um grande cataclisma aqui na nossa terra. Então essa é a hipótese que eu acredito mais. E nós vamos caminhar, como eu tenho dito para vocês, né, pessoal? O tempo, a relação tempo-espaço hoje, cada vez mais,
ela é visível na nossa vida. Porque a Bíblia é o livro que explica tudo. Eu não tenho dúvida disso. Tudo está revelado e explicado em pormenores na palavra de Deus. A questão é o tempo. A revelação se dá no tempo. O tempo certo. Ontem mesmo eu estava ouvindo um cientista da NASA, brasileiro, cristão, dizendo que o projeto 7 foi um fracasso porque ele passou 60 anos emitindo ondas magnéticas para o espaço e tentando receber ondas também para confirmar a vida extraterrestre, e foram 60 anos de absoluto silêncio. Mas, pessoal, o que é 60 anos na insignificância humana, no tempo e no espaço? Talvez milésimos de segundo. A nossa tecnologia não é possível de expressar, identificar e revelar alguns fatos que ainda são obscuros para nós, como o fato do desaparecimento dos dinossauros. Mas à medida que nós formos avançando tecnologicamente, cientificamente, a Bíblia vai se revelando. E nós vamos dizer aquela frase: a Bíblia tem razão. Porque a Bíblia já demonstrava isso, já estava revelado na palavra de Deus. Mas a nossa mente, a nossa estrutura humana ainda é muito pequena e só o tempo dará essa revelação para a humanidade. As futuras gerações estarão vivendo um outro momento, com mais entendimento, com mais tecnologia, com outra percepção da vida. Quem podia imaginar que hoje eu estaria aqui com vocês falando no celular? Não vamos muito longe, tá bom? Vamos lá para 1975, mais ou menos. Quem podia imaginar que eu poderia falar com o mundo inteiro através de um aparelhinho fininho? Você poderia estar aqui interagindo comigo de forma pessoal? Isso era praticamente impossível, né? Uma coisa inimaginável para as pessoas daquela época, mas é uma realidade. Se você dissesse para qualquer um professor de escola que em 2021 o mundo inteiro estaria conectado através de ondas pelo espaço, pelo espectro, ele daria risada, com toda a fé que talvez ele tivesse na esperança no futuro. Isso seria impossível. E o que nos espera para as futuras gerações é algo que a nossa mente não consegue interpretar. Talvez vamos fazer dobras espaciais, os motores estão sendo feitos. Elon Musk está aí tentando colonizar a Marte. Hoje mesmo nós tivemos a informação que China e Rússia fecharam um acordo para montar uma base lunar. Olha que legal, eles vão montar uma base na Lua de pesquisa. E os Estados Unidos, sabendo disso, aquela guerra política, aquela famosa Guerra Fria que começa a ressurgir na humanidade, também já está correndo atrás para não perder espaço na Lua. Então as futuras gerações estarão vivendo um outro momento, uma outra percepção. Porém, toda essa revelação ela já existe. E ela está na palavra de Deus. Ela está na Bíblia. Mas o nosso tempo, o nosso espaço, para a nossa geração, não é capaz de interpretá-la nesse momento. Mas esse tempo há de chegar para as futuras gerações. Enquanto isso não chega, nós vamos ficar aqui no campo das hipóteses, né? E eu vou ficar com a terceira, de que um grande cataclisma aconteceu na queda de Satanás, trazendo a destruição de todos os dinossauros, né? Os dinossauro que é uma palavra grega, né? Que fala dinos, que é horroroso, perigoso, e sauros, que quer dizer lagarto. São duas palavras gregas que juntadas ficou dinossauros, né? Lagarto perigoso, assustador, terrível. Essa é a origem da palavra dinossauro, grega. Essa junção dessas duas palavras, né? Dinos, que quer dizer terrível, assustador, e sauros, que quer dizer lagarto, cria a palavra dinossauros. A partir de 1841, 1840, é que na verdade surge a paleontologia de uma forma mais específica como ciência para estudar tudo isso, né? Para entendermos tudo isso. Nós já temos equipamentos que, através de sonar, de ondas magnéticas, conseguem reproduzir numa impressora 3D os objetos que estão a mais de 1 quilômetro abaixo da Terra.
Então isso vai avançando cada vez mais e vai se revelando aquilo que a Bíblia fala. A revelação está na palavra, a revelação está na Bíblia. E a seu tempo a humanidade vai entender tudo isso. Acho que vamos ficando por aqui. Hoje a nossa live falou sobre a extinção dos dinossauros, mas eu tenho uma boa notícia para você. Amanhã já estará disponibilizado no nosso canal do YouTube, que é Missão Destaque. Você entra lá e nós temos aí uma surpresa muito legal. Dia 15 de maio, um sábado, 10 pessoas que estiverem inscritas no nosso canal estarão concorrendo a um dia inteiro lá na base da nossa missão em Santa Isabel. E você é o nosso convidado. Vai lá, se inscreve no nosso canal. Eu preciso atingir 1000 pessoas, tá bom? Me ajuda a atingir 1000 pessoas aí. E dia 15 de novembro eu vou sortear 10 pessoas, onde você vai ter um café da manhã legal, nós vamos almoçar legal, nós vamos fazer caminhadas, trilhas, cachoeiras, a represa de Santa Isabel, e à noite nós vamos ter um tempo de observação astronômica. Olha que legal, vamos ter um telescópio muito legal, e à noite nós vamos ver a magnitude de Deus, a criação de Deus no universo, galáxias, estrelas, nebulosas. Eu tenho certeza que vai ser um dia ímpar para a sua vida, tá bom? Você não vai pagar nada por isso, tá bom? A única coisa que você tem que fazer é se inscrever no nosso canal. Pede para todo mundo, seu amigo, seu vizinho, olha, vamos lá, vamos inscrever no canal Missão Destaque, lá no YouTube, e dia 15 de maio estaremos juntos lá no Hope Valley, em Santa Isabel, base da nossa missão, num dia incrível. Vamos discutir muitos assuntos, você vai aprender muito. Vamos ter profissionais da saúde, doutores, teólogos excepcionais. Vamos ter lá também 1 ou 2 arqueólogos falando sobre tudo isso que estamos discutindo. Eu sei que vai ser um dia marcante para a sua vida. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vou deixar aqui uma pergunta para você, tá bom? Espero que você entenda essa pergunta. Você já falou com Jesus hoje? Tenho certeza que será uma experiência única.